Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um vídeo recente da Multiversal, em que ele destaca uma passagem de Irineu, que Irineu estaria confessando ali que está a serviço dos romanos. Mostrar um pouco o vídeo aqui. Então o vídeo é esse, aí ele mostra essa passagem que ele destaca Irineu contra Heresias, no livro 4.30, em que diz assim: se fizer uma comparação entre nós cristãos e eles, judeus, quem pareceria ter recebido mais justamente? O povo judeu, que recebeu dos egípcios, que lhe eram absolutamente devedores, ou nós cristãos, que recebemos dos romanos e das outras nações, que não nos devem nada disso, e além disso deram a paz ao mundo, de forma que podemos viajar sem medo, por terra e por mar, onde quer que desejamos. Então, qual dos dois receberam um tratamento mais justo? Os judeus no Egito ou os cristãos em Roma? Então, ele usa essa passagem para dizer que cristãos e romanos estão juntos, né? E os romanos estão beneficiando ali os cristãos, beneficiando os cristãos particularmente, e, em segundo lugar, que não há qualquer perseguição contra os cristãos. Né? Então, são essas duas conclusões que ele tira. O próprio Irineu aqui confessando essa questão. Né? Será isso mesmo? Bom, primeiro ponto, Ireneu não fala em martírio nem em perseguição. Bom, vamos ler outras passagens, né? Ireneu, no livro 3, capítulo 3.4, ele fala no martírio de Policarpo, tá? No livro 2, capítulo 22.2, ele diz assim: com efeito, o apóstolo Paulo, né, citando as Escrituras, na carta aos Romanos, diz: como está escrito, por tua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aí o Ireneu falando, a expressão dia todo deve ser entendida por todo esse espaço de tempo em que somos perseguidos e degolados como ovelhas. Então, ele está se referindo à perseguição por um período muito além daquele de Paulo, né? Livro 4, capítulo 33.9. Ele diz assim, Irineu: eis porque a igreja, no seu amor por Deus, em todo lugar, em todo tempo, envia uma multidão de mártires ao Pai. Olha, em todo lugar, em todo tempo, envia uma multidão de mártires ao Pai, enquanto os outros não podem mostrar junto de si esse fenômeno, dizendo que esse testemunho é desnecessário. O verdadeiro testemunho é a sua doutrina, porque eles não têm mártires, né? O opróbrio dos que sofrem perseguição pela justiça, sofrem toda espécie de tormentos e são mortos pelo amor de Deus e a confissão de seu Filho. Só a igreja o suporta puramente, continuamente mutilada, logo aumenta os seus membros e readquire a integridade. Então, esses trechos aqui do Irineu são claros em dizer que sim, ele reconhece que há perseguições, ele não nega. Essa passagem que a Multiversal destacou, ela sequer fala de perseguição. Eles concluíram que dali não há perfeição, mas não é essa a conclusão que se tira. Principalmente quando você compara com outros textos do próprio Irineu, no mesmo livro, Contra Heresias. Tá? Bom, esse é o primeiro ponto com relação à perseguição. Então, podemos tirar a conclusão que não há. Irineu está dizendo que não há perseguição? Não, não podemos chegar a essa conclusão. Mas o que podemos entender dessa passagem? Bom, Irineu de Lyon, ele escreve aí no século II, né? Ele escreveu essa passagem em Contra Heresias para argumentar contra as críticas dos pagãos aos cristãos. Todo o livro é isso. Ele está rebatendo as críticas dos pagãos aos cristãos. Então, nesse caso aqui, os parágrafos anteriores estão todos discutindo a questão de saber se é lícito ao cristão receber dinheiro de um patrão romano.
ele fala dos cristãos que estão na casa de César, que trabalham lá como empregados. É lícito eles serem remunerados ali, ganharem dinheiro, terem este emprego? É lícito isso? É essa a questão que está sendo discutida, tá? Então, os pagãos criticavam os cristãos. Por quê? Porque eles trabalhavam para os romanos, eles recebiam salários e eles se beneficiavam com a paz romana, né? Porque as estradas estavam limpas, livres, não havia risco de guerras, era reduzido, isso favorecia os cristãos, né? Então, como é que então os cristãos eles criticam Roma? É isso que os pagãos estão falando. Pô, mas você está recebendo dinheiro aí deles, você trabalha para os romanos, você está sendo beneficiado com a paz romana. Como é que você aí está criticando Roma? Né? Irineu responde que não vê nenhuma contradição nisso, porque os pagãos também recebem tais benefícios. Né? A intenção de Irineu é mostrar aos pagãos que eles não deveriam criticar os cristãos por receberem tais benefícios, salários, né? Por trabalharem para os romanos ou se beneficiar da parte romana. Pois esses benefícios, para Irineu, era uma prova da providência divina, tá? Que está tentando facilitar a difusão do evangelho. Ele argumenta que os cristãos eles não eram ingratos ou injustos por se aproveitarem de tais vantagens, uma vez que elas não foram conquistadas pela força ou pela violência dos cristãos. Irineu chega a usar as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, quando ele fala dos hipócritas, né, para ilustrar esse ponto. Ele afirma que os pagãos deveriam primeiro se preocupar com seus próprios problemas e pecados, antes de criticar os cristãos. Irineu também alerta que os pagãos criticam os cristãos pelos seus símbolos e práticas dos cristãos, ao mesmo tempo que desfrutam da sociedade romana. Eles sim estão sendo injustos e hipócritas. O que diz a passagem toda, completa? Né? Ele diz assim: se fizer uma comparação entre nós e eles, quem pareceria ter recebido mais justamente? O povo judeu que recebeu dos egípcios, que eles eram absolutamente devedores, ou nós que recebemos dos romanos e das outras nações que não nos devem nada disso? E, além disso, deram a paz ao mundo de forma que podemos viajar sem medo por terra e por mar, onde quer que desejamos. Para a gente dessa espécie, os pagãos, cai como uma luva a palavra do Senhor. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e poderás ver para tirar o cisco do olho do teu irmão. Se com efeito quem te repreende e se gaba do seu conhecimento separou-se da sociedade dos pagãos, se não tem nada consigo que seja de outros, se vive completamente nu e descalço nas montanhas, como um desses animais que se alimentam da erva, talvez seja perdoável isso. Quer dizer, o pagão que não se aproveita de nada, nenhum desses benefícios, que se separou da sociedade dos pagãos, que vive isolado lá numa montanha, esse tudo bem. Esse, então, está sendo coerente, então, totalmente coerente, pois não conhece as necessidades da nossa vida. Mas se esse pagão participa dos bens que por todos são chamados dos outros e critica seu simbolismo, mostra-se injustíssimo e reverte a sua acusação contra si mesmo, porque se encontrará levando sobre si o que é dos outros, desejando o que não é dele. Por isso o Senhor disse: não julgueis para que não sejais julgados. De fato, com o mesmo juízo com que julgados, sereis julgados. Certamente não para não corrijamos os culpados e aprovemos as coisas mal feitas, e sim para que não julguemos injustamente as economias de Deus, pois ele prefigurou corretamente todas as coisas. E como fica a questão da comparação dos judeus? Como é que a gente pode entender essa comparação com os judeus? Bom, os judeus é importante a gente perceber o seguinte: nesse momento, os judeus e os cristãos, século II, já estão separados, tá? Eles não estão juntos, já se separaram. O cristianismo já tem
identidade própria ali, já não está mais frequentando as sinagogas, já está separado. Então, de acordo com o texto do Irineu, ele argumenta que os cristãos que viviam em Roma, receberam mais justamente do que os judeus que viviam no Egito como escravos. Então ele menciona que os egípcios eram devedores dos judeus. Por quê? Porque eles escravizaram os judeus. Ou seja, exploraram os judeus, não pagaram devidamente ao trabalho feito pelos judeus lá. Tá? Enquanto os romanos e as outras nações não deviam nada aos cristãos e concederam benefícios, como a paz romana, por exemplo, e pagam os salários de muitos dos cristãos. Então, essa comparação que Irineu faz é baseada na ideia de que os cristãos receberam dos romanos e outras nações benefícios, como paz e segurança para viajar livremente, enquanto os judeus no Egito teriam recebido muito menos do que lhe era devido, porque eles eram escravos. Então, a situação dos cristãos, eles estão sendo mais justamente recompensados do que os judeus lá no Egito, em que eram os escravos. Aqui no Império Romano, os cristãos não são escravos. Então, estão numa situação melhor que os judeus. É só isso que ele está dizendo. Tá? Então, ele está discutindo essa questão. Nesse sentido, os cristãos estão numa situação melhor do que os judeus. Tá? Então, Irineu então está reconhecendo que é graças a Roma que ele prega o evangelho. Não, ele não está. Quem prega o evangelho são os apóstolos cristãos. Não existe nenhuma ligação dos cristãos com Roma. Ele não está dizendo que existe. Está dizendo o seguinte: existe um ambiente aqui criado que favorece os cristãos e favorece os outros, não especificamente os cristãos. A paz romana certamente favoreceu a evangelização dos cristãos. Tá? Quando o cristão trabalha na casa de um romano e ganha um salário, ele não está sendo favorecido de certa maneira? Sim, está sendo favorecido de certa maneira. Mas isso quer dizer que os romanos estão pagando para os cristãos evangelizarem? Não, absolutamente não. Não é isso que está sendo dito na passagem. E ele está sendo dito que não tem perseguição ali naquela época? Não, não é isso que está sendo dito. Então, em suma, Irineu está se defendendo do ataque dos pagãos, da crítica dos pagãos, argumentando que os benefícios que os cristãos recebiam dos romanos, como os salários que eles recebem e a pax romana, eles não eram benefícios injustos ou incompatíveis com a fé cristã, mas sim um sinal da providência divina. É isso que a passagem significa. Muito obrigado, então.